sou David Cerqueiro, seu professor de História Geral, tudo dará por aí? Por aqui eu sigo feliz em poder caminhar junto com você nessa jornada rumo à sua aprovação. Peço que você se distancie de tudo aquilo que vai atrair a sua atenção para juntos podermos resolver questões da SPSEC, da Escola Preparatória do Cadetes do Exército, sobre a independência das 13 colônias ou independência dos Estados Unidos. Não esquece de curtir o vídeo, comentar e nos seguir lá na página do Instagram. Vamos para a primeira questão de hoje. Você já sabe, dê uma pausa no vídeo, leia a questão, as alternativas, tente responder e retorne. E aí, conseguiu? Vamos lá. Essa aqui é uma questão de 2017 que diz o seguinte: em 1781, o general inglês Cornwallis rendeu-se aos revoltosos norte-americanos na Batalha de Yorktown, dando início às negociações que levaram a Inglaterra a reconhecer os Estados Unidos da América como nação livre. Então, a Inglaterra vai reconhecer os Estados Unidos como uma nação livre após uma guerra, como nós estudamos lá na aula de independência das 13 colônias. A Inglaterra não vai aceitar facilmente essa tentativa de emancipação. E você tem que lembrar que a França vai apoiar os Estados Unidos nessa batalha, nessa luta pela independência. Tanto que no centenário de independência, que os Estados Unidos irão conseguir, vão vencer a guerra, a França vai presentear os Estados Unidos com aquela estátua da liberdade. Mas vamos lá. Na formação desse novo Estado, pode-se destacar alternativa A, um poder central forte e nenhuma autonomia política e administrativa dos Estados. Vamos lá, um poder central forte, errado. E nenhuma autonomia política e administrativa dos Estados-membros também está errado. O que você vai ter ali nos Estados Unidos após a sua independência é uma república presidencialista. Ou seja, teremos uma figura de um presidente e numa república com instituições fortes, porém com estados, com federações que possuem autonomia política e administrativa. Então, alternativa A, incorreta. Vamos para a alternativa B, a adoção do sistema parlamentarista. Como eu acabei de dizer, os Estados Unidos se constituíram ou se constituem num sistema presidencialista, numa república presidencialista. Então, no lugar de parlamentar, que deveria ser presidencialista. Alternativa B, incorreta. Alternativa C, a participação política dos indígenas e negros. Não, a luta aqui é uma luta em que os negros e os indígenas não têm participação. Inclusive, não é essa luta que vai gerar a emancipação dos negros, o fim da escravidão. Não se tem isso na pauta da independência das 13 colônias. O fim da escravidão vai se dar tempos depois em novos processos históricos. Portanto, alternativa C, incorreta. Alternativa D, um poder central muito fraco. Ele não era nem muito forte e também não era muito fraco. Você tem aí um poder com instituições fortes que auxiliam neste controle de Estado. E os Estados-membros com muita autonomia política e administrativa, aqui estaria correto. Porém, a primeira parte, invalida a alternativa. Você tem que lembrar, quando nós falamos nessa autonomia, que tem estados nos Estados Unidos que tem, por exemplo, pena de morte, outros estados não. Tem estados nos Estados Unidos que permitem a utilização da maconha, outros não. Então, cada estado, cada ente federativo possui uma autonomia política e administrativa através de suas constituições. Muitas vezes, quando assistimos algumas séries e alguns filmes policiais, é possível perceber essa dinâmica nos Estados Unidos. Okay? E a alternativa é a formação de um estado com base em ideias oriundas do iluminismo. Exatamente. Esta independência das 13 colônias vai ter a influência daquelas ideias iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade que se inicia na Europa, principalmente na França, e chega até as colônias, chega até o continente americano, influenciando não apenas a independência das 13 colônias, como a Inconfidência Mineira e outros movimentos que estarão ocorrendo aqui no Brasil e em outras partes das colônias ao longo da América. Ok?
Então, alternativa correta, alternativa E. E aí, você acertou? Espero que sim. Vamos para a próxima questão. Uma questão de 2015 que diz o seguinte, lê as afirmações abaixo. Afirmação número 1. Permitiu acesso à cidadania de todos os norte-americanos. Não. A independência das 3 colônias, a declaração de independência, a Constituição não vai dar esse acesso logo de início a todos os cidadãos norte-americanos. Isso aí vai se dar através de lutas, principalmente a luta dos negros, das mulheres e de outras categorias de minorias dos Estados Unidos. Alternativa 2. Abalou o prestígio do rei da Inglaterra e provou que era possível fazer valer a soberania popular. Corretíssimo, nós vemos aí que aquela população, aqueles colonos insatisfeitos, conseguiram levar à frente este processo de emancipação, o que vai mostrar que o rei da Inglaterra não tinha tanto poder político diante da insatisfação popular. Então, alternativa 2 aqui está correto, né? Corretinho. Vamos lá, alternativa 3. Trouxe prejuízos aos povos indígenas, pois suas terras, localizadas em sua maior parte a oeste do Mississippi, passaram a ser atacadas pelos proprietários de terras e comerciantes de peles de origem europeia. Corretíssimo. Aqui também nós podemos pensar, né, depois dessa independência, na corrida para o oeste, que vai gerar ali, inclusive, a guerra de secessão. E esses indígenas que estavam, no caso, nesse lado oeste, vão sofrer com essa busca e essa tentativa de tomada de território. Alternativa 4, propiciou a abolição da escravidão nos Estados Unidos. Não, pessoal, a sua banca vai querer dizer que a independência das 13 colônias tem uma ligação com a abolição da escravidão. O fim da escravidão não se dá com essa independência. Na Declaração de Independência não se fala na abolição da escravidão, se mantém, porque este é um terreno que vai gerar um outro conflito. Há um norte que defende a abolição e um sul extremamente dependente dessa mão de obra que não vai aceitar a abolição da escravidão. Isso vai gerar uma guerra, tá certo? Vamos lá. Então, são repercussões imediatas da independência norte-americana. Ele quer as afirmações corretas aqui. Então, as afirmações corretas é apenas a 2 e a 3, portanto, a alternativa C é a nossa alternativa correta. Essa é uma questão de 2018 que diz o seguinte: a partir de 1764, o governo inglês adotou medidas que aumentaram a arrecadação fiscal e restringiram a autonomia das 13 colônias norte-americanas. Nas alternativas abaixo, assinale a medida que provocou o protesto dos representantes das 13 colônias que realizaram o primeiro Congresso da Filadélfia. Então você tem que lembrar que nós vamos ter inicialmente as leis do chá, a lei dos alojamentos, a lei do selo, a lei do açúcar. Todas essas leis irão gerar insatisfações dos colonos e protestos. Diante desses protestos, o rei e o parlamento vai impor medidas mais rígidas, mais intoleráveis a esses colonos, que são as leis intoleráveis que vão gerar reação através do primeiro Congresso da Filadélfia. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa A. E lembre que o primeiro Congresso da Filadélfia não tinha um caráter emancipatório. Era apenas foi apenas um congresso para reivindicar, para solicitar que medidas fossem tomadas e tentar reverter aquele quadro mais rígido em que se encontravam. Eu espero que você tenha respondido tudo. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários ou lá no Instagram do Projeto Evolução. Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.